Nesta aula falarei sobre os strokes, os contornos a um objeto, como eles se comportam. Também falar sobre a paleta stroke, todas as configurações possíveis a um objeto de contorno. Eu vou selecionar aqui a ferramenta Rectangle Tool, criar um retângulo aqui, determinar a cor do preenchimento em vermelho, criar um stroke aqui em 10 pontos. E vou clicar e arrastar, criar aqui um quadrado no palco e vou dar um zoom ao objeto. Você percebe que fica o meu caminho, que forma o meu retângulo, e aqui eu tenho o stroke, que está dividido ao meio. Então o que acontece aqui? Eu especifiquei que o valor do stroke é de 10 pontos. Na divisão fica 5 pontos para um lado e 5 pontos para o outro. Se fosse um número ímpar, dividiria, por exemplo, se fosse 5, 2,5 pontos para cada lado. Só que existe um detalhe importante. Vou deletar este retângulo e vou selecionar aqui no canto da folha e vou criar um outro que eu vou posicionar com a ajuda dos Smart Guides. Vou clicar e arrastar como se eu fosse cobrir toda a folha e terá um contorno, um stroke. Olha o que acontece. O stroke passa e fica 5 pontos fora, porque ele está baseado, quando você cria o objeto, está baseado na linha, no path, no caminho. Só que ele é acrescentado o stroke a 5 pontos, ou ele divide o valor que você coloca um pouquinho, para que se fosse 2 pontos no stroke, ficaria 1 ponto para cada lado. Então ficou fora, quando você imprimir o documento, vai sair fora da área de impressão, ou se fosse até o contorno a um objeto no palco, ele de uma determinada área, e tivesse um outro objeto aqui, por exemplo, ele iria cobrir o objeto, não ficaria o stroke da maneira que você imaginou. Na verdade, o stroke ficaria com 5 pontos dentro do local indicado por você, onde você desejaria, e 5 pontos para fora. Como resolver isso? Pela paleta Stroke, eu vou clicar e arrastar aqui a paleta para cá. Eu tenho aqui as configurações do cap, né, que no caso funciona para uma linha aberta, e o corner, né, que é para objetos fechados. E aqui embaixo o align stroke, o alinhamento do stroke. Eu tenho a primeira opção, que é este padrão, que divide o stroke 5 pontos ou para cada lado. No caso aqui que tem 10 pontos, divide o valor colocado para o stroke, metade para cada lado. E essa aqui que coloca a Align Stroke to Inside, ele alinha o stroke para dentro. Então preste atenção nisso, ele alinha para dentro do path. E essa outra aqui, ele alinha para fora. Então ficaram os 10 pontos agora do stroke para fora do path, do caminho. Só que existe um detalhe também, que está nas opções do Illustrator, onde você configura aqui, ó, por exemplo. Eu posso ajustar o tamanho do meu retângulo, do meu quadrado, do meu retângulo, do objeto, em qualquer um que seja, clicando aqui, né, e redimensionando o objeto. Só que como que eu posso ter uma base de posicionamento dele? Por exemplo, eu quero colocar ele ali certinho. Se eu quiser colocar ali certinho, ele vai fazer o snap por aqui, pelo path. Ó, ele gruda, no caso dos Smart Guides, ou a outro objeto. Nas preferências, ou aqui em cima também, ó, ele não está grudando em relação ao contorno, e sim ao path, o caminho que está dentro dele. Agora eu vou pressionar o Ctrl e o K para habilitar as preferências aqui do Illustrator, a caixa de configurações. Então você pode habilitar, neste caso, esta opção aqui. Você pode usar quando necessário. Você pressione o Ctrl K, ou vai em Edit, Preference, e utilize o Use Preview Bounds e clica em OK. Agora olha onde está a alça de ajuste. Veio para fora do stroke. Então agora eu tenho uma facilidade maior, porque o snap, que é como um ímã que gruda aos objetos, fica para fora do stroke. Então eu posso arrumar facilmente e ajustar certinho ao canto do objeto. Então essa já é uma dica importante aqui, que muita gente se perde com isso, deixa o elemento fora ou do documento, ou sobrepondo outro objeto, porque ele faz o alinhamento pela base aqui. Beleza. Vamos passar para outras configurações aqui, explicar os detalhes. Primeiro do cap. Eu vou selecionar a ferramenta de linha,
ou a arco, a linha, a ferramenta de linha, também com um stroke ali de 10 pontos. Esta primeira opção é o padrão aqui, tá, né? Quadrado aqui o canto. A segunda, a round cap, acrescenta um arredondamento, deixa mais suave. Essa outra aqui, project cap, ele adiciona um valor a mais aqui, mas também deixa quadrado. Pode ver que acaba aqui o segmento, mas ele acrescenta um pouquinho mais ao objeto. Vamos então criar uma forma fechada. Pode ser, não deveria nem ter deletado o quadrado, né? Mas tudo bem. Criei outro aqui. Deixa eu selecionar aqui o objeto. Vou colocar para cá. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para cima. Quando o objeto é fechado, é esta opção que você modifica aqui. Essa segunda deixa arredondado. Primeiro tem que selecionar o objeto. Essa segunda deixa arredondado. Ó, arredonda os cantos das uniões, da junção entre duas linhas. E a outra aqui deixa o bevel join, que faz um corte aqui. É pouco usado isso. Só se você fazer alguma moldura, alguma coisa do tipo, pode ser que você use, né? Mas eu particularmente uso pouco. Então vou marcar de novo a seleção e deixar no padrão aqui, deixar quadrado o bico ou arredondado. Eu uso as que mais eu uso, né? São essas duas opções aqui. Essa outra opção aqui, limite, é interessante. Eu vou selecionar a ferramenta Pen Tool agora, vou arrastar para cá, selecionar a ferramenta Pen Tool, fazer como se fosse um W aqui, né? Agora eu vou selecionar a ferramenta Direct Selection, colocar um limite aqui, ó, de 4 vezes. 4, clicar aqui nesse objeto, fechar ele um pouquinho mais. Olha só. Então o limite, que é 4 vezes o valor que está aqui, corresponde a isso aqui. Então, se o limite for inferior a isso, ele vai deixar quadrado. Agora, se for superior, ele cria o bico. Então, preste atenção nesse tipo de forma quando você for criar. Se alguma ficar com o bico e a outra não, aqui você pode escolher também o arredondamento, ó, mas ali fica com o bico sempre, né? Não só na união aqui, né? No caso aqui deixa no final do segmento, mas o bico aqui deixa o restante do objeto, não fará curva em todo, né? Então é só mais esta dica. Agora vamos aos outros detalhes ali. Vou criar, ó, deletar este aqui e deletar este aqui. Selecionar aqui esse, diminuir a espessura aqui, colocar em 5 pontos. Tem agora a opção Dashed Line. Olha só, essa aqui é bastante usada, principalmente aquele pessoal que cria aqueles círculos, aquelas formas detalhadas e tal, de um coração com um traçado. Então aqui basicamente é o Dashed Line. Aqui determina a espessura disso aqui, 12 pontos, e aqui o gap, que é esse espaço entre uma e outra. Então eu quero que a medida ali seja só 2 pontos de tamanho. Ó, aqui tá. E agora eu vou determinar o espaço. Vou colocar o espaço de 10. E aumentou o espaço aqui em 10. Então tem o tamanho de 2 com o espaço de 10. Aqui eu posso criar uma outra. Por exemplo, agora eu quero um que tenha 4 ou 5. Ele cria outra. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa linha. Selecionar aqui a Direct Selection, aumentar o tamanho da linha para ficar mais visível. Selecionar aqui. Beleza. Diminuir também o tamanho do stroke, né? Fica mais fácil. Nossa. E assim por diante. O espaço agora do segundo espaço será de 2 apenas. Ó. Então, mais um valor que eu posso colocar aqui. Um de 4 agora, o tamanho. E um espaço de apenas... Não, vou colocar de 5 o espaço. Então, vou fazendo aqueles contornos, né? Eu posso diminuir os espaços aqui, colocar em 5 espaço de 1. Então vai unindo mais. Preste atenção no valor do espaço. Né? Colocar o valor de espaço aqui de 1 também, para ficar mais próximo. Então você faz aquelas linhas pontilhadas, né? Deletar aqui e desabilitar isso aqui. Agora eu vou criar aqui um arco. De cima para baixo. Ou daqui para lá. Fica mais fácil. Dessa forma, eu tenho esta nova opção acrescentada à versão CS5, que são as cabeças de setas, criar uma flecha, por exemplo, arrowheads. Então eu clico aqui, seleciono qual que eu quero, ó, tem uma listagem grande aqui de setas, né, de flechas e até o final da flecha. Vou colocar aqui o final, ó, criou aqui o final. Agora vou clicar aqui e criar uma outra para o final aqui, ó. Uma no final e outra no início, criar
uma flecha realmente. Aumentar um pouquinho, ó. Quando eu aumento, ele cola aqui mais próximo. Daí eu pego o caminho, um dos pontos aqui, aumento, aí vai acertando. Tem a união da linha aqui também, deixando mais reto. Daí vai ajustando aqui, ó, que ficou fora a cabeça de seta, né? Vou colocar aqui mais para cá. Então eu vou fazendo aqui a configuração da maneira que eu quiser pelo caminho, né? Porque você não tem acesso ao... Aqui ó, já ficou torto, saiu fora aqui. Aqui vai ajustando, vou colocar um pouquinho mais para cá. Agora ficou certo, ficou bom. Aí tem aquele comando, né, o expand, você vai aprender depois, objeto. Aí você expand appearance, agora vira uma seta que seja realmente um shape. Então eu posso editar todos os pontos da seta, né, criar uma modificação, alterar tudo aqui. Então são diversas que eu tenho aqui. Deixa eu voltar aqui os passos, deixar até ficar somente o arco, dessa forma. Então aqui eu inverto a seleção, aqui a ponta da cabeça da seta está aqui, o rabo aqui, eu clico aqui, aí ele inverte de um lado para o outro. Aqui é o tamanho, 100% de uma, vou diminuir o tamanho aqui ó, em 70, ficou pequenininha. Aqui agora do final da seta, colocar um pouquinho menor, ou menorzinho. Então tem essas configurações, né? O alinhamento também aqui, ó, eu seleciono, né, o objeto. O alinhamento aqui eu determino se eu está no final do segmento ou encaixado dentro do segmento. Tem o profile aqui, que isso aqui são profiles da linha. Isso é um recurso interessante também, vou explicar na próxima aula, que é novo aqui no Illustrator CS5, que é junto com essa ferramenta aqui, essa nova Width Tool, que permite fazer o que foi chamado no lançamento do Illustrator de Beautiful Strokes, as bordas bonitas, né? Você pode moldar, aumentar a espessura da borda em diversos pontos. Por exemplo, tem esse contorno aqui, a espessura do contorno. Então você clica e aumenta e faz essas formas no contorno. Então, por exemplo, naquela ferramenta Spiral, que só um exemplo aqui, ó, selecionar a ferramenta Spiral, você vai aprender a criar aquelas efeitos ornamentais que chamam, né? Cada um chama de um nome. Esse aqui, você seleciona a ferramenta, você com um único clique, ó, você é capaz de pegar e arrastar, ó, aumentar a espessura daqui e diminuindo ali, ó. Então já faz uma forma parecida, né, com você vai encaixando uma na outra, e encaixa também outro tipo de forma, como se fosse o caule da árvore, e vai formando aquelas plantas ornamentais que fazem muito na internet. Então fica muito fácil e você pode salvar esses profiles. Esses profiles são salvos, né, como tem alguns aqui no padrão já. Tem aqui já no padrão alguns, né, que você pode salvar fininho aqui, o início e o fim. Você vai salvando esses profiles, vou mostrar tudo isso, como você fazer, ó, um lado mais comprido, o outro não, aumentar a espessura um pouquinho, o tamanho aqui do traçado, aumentar a cabeça da seta, diminuir. Tem estes recursos aqui de inverter, né, de um lado para o outro, o profile. Vou colocar um outro aqui, vamos ver se tem um outro aqui, ó. Olha só, um lado, uma parte fica fininha, outra engrossa, aqui afina de novo, aqui engrossa mais, aqui afina de novo. Então você pode fazer diversas modificações no seu stroke. Eu vou explicar sobre essa ferramenta então na próxima aula. Aqui na aba de strokes, não tem dificuldade alguma. O mais importante é sobre esse alinhamento interno que eu falei para você do stroke, que você fica fora aqui, que você sempre use essa opção nestes casos, para você ter a medida exata, ou habilite e desabilite quando você vai editar um objeto para encaixá-lo perfeitamente aqui nas preferências, Ctrl K, o use Preview Bounds. Eu vou até desabilitar aqui porque eu utilizo pouco, né, mas pouco não, eu utilizo bastante na verdade, mas eu sempre habilito essa opção ou desabilito quando eu estou utilizando uma modificação no objeto. Então é fácil, o Ctrl K habilita na hora. Algumas opções que tem no Illustrator, o Ctrl K das preferências, você pode habilitar, porém só vai fazer efeito depois para o Illustrator reiniciar. No caso dessa, né, e algumas outras, você muda e já muda na hora aqui. Então essa é a parte aqui do Stroke. Simples, né, não tem muita dificuldade. Depois falaremos mais sobre isso, porque eu vou fazer, né, no final do curso as aulas lá sobre a arte na prática, que você vai aprender então fazer aqueles corações com contorno. Eu não sei a arte que eu vou fazer ainda, mas alguma coisa será usada com certeza, porque principalmente esse recurso do dashed line, o pontilhado das linhas,
é bastante usado. Inclusive, você pode fazer, no caso, com o Spiral, né, usando essa ferramenta, a widget aqui que controla a espessura aqui, ó, aumentou aqui. Aí você vai colocando como linha pontilhada aqui, ó, que está na última configuração aqui, vou colocar um ponto. Aqui eu vou deletar as opções aqui. Aqui vai mudando. Vou colocar aqui um ponto e o espaço, 2 pontos, vai, 5 pontos. E o espaço aqui, 1 não, vou colocar aqui o espaço de 5. Então vai aumentando o espaço. Depois você coloca a cor que você quiser no stroke, né? Colocar a cor que fazem lá, ou sempre um fundo chamativo de uma cor e o espiral de outro. Você pode expandir também o objeto, colocar efeitos gradiente, expande appearance. Agora são todos os objetos. Você pode, agora tem valor de preenchimento, você vai mudando e tal, efeito gradiente de preenchimento, e aí por aí colocar aqui a cor cinza, muda o valor, arrasta gradiente, e disso das cores você vai aprender logo mais. Olha só já o efeito que criou aqui, assim, depois vai colocando aquele efeito, vai, até chegar então o espiral pronto, né? Olha só, efeito de sombra ao objeto, blend modes, tem muita coisa ainda. Então até a próxima aula, onde falaremos mais sobre este recurso aqui da Widget Tool e salvar também os presets personalizados para os contornos.